louvor e glória, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus, louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor, o homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, Deus dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, presentes em nossa igreja matriz de São José Operário, caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham através das diversas plataformas digitais que transmitem e retransmitem esta Santa Missa. Queridos catequistas, hoje nossa paróquia vive o envio dos catequistas. A partir do próximo final de semana, em toda a paróquia, nós retomaremos os momentos de catequese, que não podem nunca ser entendidos como momentos de aula, como uma aula a mais na vida das nossas crianças ou dos nossos jovens, mas a verdadeira catequese é uma apresentação de Jesus Cristo. A verdadeira catequese é aquilo que fez São João Batista. Apontou o Cordeiro de Deus, indicou quem é Jesus. Porque a catequese não se trata de algum conhecimento sobre Jesus. A catequese não se trata de uma aula de história sobre a biografia de Jesus. A catequese é muito mais profunda do que isso. A catequese é o lugar
do encontro com Cristo vivo. E desse encontro nasce a adesão. Por isso quero saudar os catequistas e desde já agradecê-los pelo seu empenho, pela sua disponibilidade. Agradecê-los pelos frutos que serão colhidos neste mundo, mas sobretudo serão colhidos no reino dos céus. Lá poderemos compreender o bem que vocês fizeram à igreja. Lá poderemos ter consciência daquilo que foi semeado através de vosso testemunho, através de vossa palavra. Hoje estamos no primeiro domingo da Quaresma. Esses 40 dias propícios, estes 40 dias de tempo do Senhor, estes 40 dias de Kairos, um tempo forte da graça de Deus, um tempo de conversão pela penitência, pela caridade, pela oração. E no primeiro domingo, nós somos convidados a meditar sobre as tentações de Cristo. Cristo é conduzido ao deserto e lá é tentado. Amados irmãos, a primeira coisa que nos chama a atenção no Evangelho de hoje está logo no início do Evangelho. Leio. O Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Como compreender que o próprio Espírito Santo conduz Jesus para ser tentado? Como compreender que Deus está por trás da tentação? Não que Deus ocasione a tentação, mas que Deus permite a tentação. Amados irmãos, a tentação em si não é o mal. A tentação em si é algo que fortalece a nossa fé. A tentação, ela proporciona sermos treinados para dizer sempre sim ao Senhor. O problema é cair na tentação. O problema não é ser tentado. O problema é cedermos à tentação. Pensemos em Jó no Antigo Testamento. O diabo pede permissão a Deus para tentar a Jó. E então, daquela tentação que envolveu toda a vida de Jó, que o fez perder tudo, filhos, posses, que o fez perder a própria saúde, que o fez perder os amigos. Mas daquela tentação, Jó saiu fortalecido e Deus lhe concedeu muitas vezes mais aquilo que ele já tinha. Amados irmãos, nós não devemos ter medo da tentação. Nós devemos, por ela, nos fortificarmos, para assim sermos dignos do céu. A tentação é como a carreira, é como nos antigos estádios as pessoas treinavam para receberem uma coroa no final daquele certame, daquele treino. Assim também nós, no final, receberemos a coroa da justiça, porque podemos permanecer de pé diante da tentação. E o segundo elemento da tentação que eu gostaria que meditássemos. Jesus orou e jejuou por 40 dias. Mas nesses 40 dias o tentador não se aproximou de Jesus. Mas durante todo esse tempo que Cristo passou no deserto, o diabo não veio tentá-lo. O diabo somente se aproximou de Jesus no final dos 40 dias, quando Jesus estava com fome. Ouçamos o Evangelho. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites. E depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se de Jesus. O tentador, o diabo, ele espera o melhor momento para nos tentar.
Ele espera estarmos frágeis, Ele espera estarmos fracos, Ele espera a ocasião mais propícia para Ele, para nos tentar. Amados irmãos, devemos ter muita atenção nos momentos de fragilidade da nossa vida, sobretudo nos momentos de fragilidade espiritual, porque é ali que o tentador virá e nos tentará. A tentação do diabo consiste em, estando fracos, tentar desviar o nosso olhar de Deus. E agora, feita essa introdução, vamos perceber como o diabo tentou Jesus e como ele também nos tenta. Primeira tentação de Cristo: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. A primeira coisa, o diabo começa tocando num ponto essencial. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho eterno de Deus. E ele começa colocando a dúvida: se és o Filho de Deus. Amados irmãos, a nossa tentação começa quando nós desconfiamos de Deus. O pecado é um desconfiar de Deus. Na primeira leitura, nós ouvimos o relato do primeiro pecado, o relato da primeira tentação. E o pecado de Adão e Eva começou com essa desconfiança de Deus. A serpente colocou no coração de Adão e Eva uma desconfiança na bondade e no amor de Deus. É verdade que Deus proibiu vocês de comer de todas as árvores do paraíso? Quantas vezes o diabo nos tenta do mesmo modo? É verdade que Deus te ama e Deus te faz passar por esta dificuldade? Será que de fato Deus está contigo, se Ele está em silêncio? Olhe quanto tempo você reza. Olhe que no seu dia de folga, o único dia que você tem para estar com sua família, você vai à missa. E de que te serve? A tentação começa quando o diabo coloca no nosso coração a dúvida sobre a bondade de Deus, sobre a sua presença. E como Jesus venceu a primeira tentação? Jesus venceu em primeiro lugar com a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, nós não poderemos vencer a tentação do demônio. A tentação do demônio na nossa vida pode ser superada na medida em que nós, diariamente, entrarmos em contato com a palavra de Deus, deixarmos que a palavra de Deus nos fortaleça, nos anime, nos oriente, nos conduza. Queridos catequistas, não pode existir uma catequese sem a palavra de Deus, sem o contato direto com a palavra de Deus. Não podemos simplesmente estar na catequese fazendo brincadeirinhas com as crianças, que sim são importantes, que sim têm o seu lugar. Não podemos estar fazendo dinâmicas, que sim existem, que sim precisam. O centro da catequese, o centro da nossa vida, é a palavra de Deus, porque somente através dela venceremos as tentações do diabo. E Jesus vence a tentação do diabo com a palavra de Deus, mas com a palavra que o faz compreender o verdadeiro sentido das coisas. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus mostra ao diabo que existe outro modo de vida, que existe outra forma de existirmos, e essa existência provém de Deus. Mas o diabo não fica satisfeito. O diabo tentou a Jesus. Jesus estava com fome. Ele colocou a dúvida no coração de Cristo. Ele fez com que Cristo olhasse para aquelas pedras e sentissem mais ainda fome, porque aquelas pedras pareciam pães.
E mesmo assim, depois de vencer a primeira tentação, o diabo lança uma segunda tentação. E o fará ainda uma terceira vez. O que isso significa para a gente? Que a gente nunca pode dizer, eu já venci as tentações. Nós nunca poderemos confrontar-nos com a vida e com a existência e dizermos, agora sim, agora eu estou pronto, agora eu estou forte. Quem se considera forte, na verdade é fraco. Quem se considera pronto, na verdade não passou ainda pelas experiências da vida. Segundo elemento das tentações é que as tentações são constantes, são diárias. Por isso no Pai Nosso, nosso Senhor nos ensina, rezando todos os dias, nos ensina a pedirmos a força para vencer a tentação. A segunda tentação é a tentação da fama, é a tentação que nos leva a sermos o centro das atenções. O diabo leva Jesus para o pináculo do templo, o templo de Jerusalém, uma de suas torres, a torre mais alta. E o diabo propõe que Jesus pule da torre, que Jesus chame a atenção, que Jesus se faça mostrar como Filho de Deus, que Jesus não convença as pessoas por sua palavra, por sua presença, mas que Jesus, chamando a atenção das pessoas, faça com que as pessoas adiram à sua pessoa, não porque ele os convenceu, mas porque ele fez um teatro, mas porque ele fez algo que chamasse a atenção. A segunda tentação, amados irmãos, é a tentação da vaidade. Quantas vezes nós caímos nesta tentação? Que a vaidade não é somente se arrumar bem, vestir algo caro. A verdadeira tentação da vaidade é a tentação de nos sentirmos centro do mundo, de nos sentirmos melhores do que os outros, nos sentirmos até mais santos do que os outros. E Jesus vence o demônio com, mais uma vez, a palavra de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus então mostra ao diabo quem ele é. Eu sou o Filho de Deus, eu sou Deus de Deus, luz da luz, eu sou o Deus verdadeiro do Deus verdadeiro, por isso você não pode me tentar. O segundo modo de vencermos a tentação é mostrando ao diabo quem somos. E quem somos nós? Nós somos filhos amados de Deus. Nós somos únicos para o Senhor. Nós temos um lugar à sua mesa. Por isso não precisamos das propostas enganadoras do diabo. Porque o Senhor nos prometeu coisas maiores e melhores. Porque o Senhor nos fez seus filhos através do batismo. E por fim, a última tentação de Cristo. Que noutra versão das tentações, no outro evangelista, o diabo é vencido na última tentação e o evangelista escreve: e ele deixou Jesus para voltar a tentá-lo no tempo oportuno. Ainda assim, o diabo não desiste. Depois de ter sido vencido pelo Senhor 3 vezes, o diabo não desiste. Por isso nós devemos estar atentos para não sermos vencidos por ele. E a terceira tentação é a tentação do poder. Se te prostrares diante de mim, eu te darei todos os reinos do mundo. Amados irmãos, o poder corrompe. A tentação pelo poder é uma tentação presente na vida de todo ser humano, não apenas daqueles que nos governam, não apenas daqueles que exercem algum tipo de autoridade, mas todos nós somos tentados. Em nossa casa, por exemplo, quantas vezes nós queremos saber quem é o maior? Na nossa igreja, quantas vezes nós medimos forças uns com os outros? No nosso trabalho, enfim, onde existir um ser humano, existirá também
uma luta desleal pelo poder. E se nós dermos ouvidos ao diabo, se nós cairmos em sua tentação, nós passaremos a agir de acordo com a lógica do mundo. E qual é a lógica do mundo? A lógica do mundo é que tudo vale quando está em jogo o meu poder. É que tudo vale puxar o tapete do outro, trapacear o outro, mentir. Tudo vale se for para que eu me sinta melhor e superior do que os demais. Também essa tentação nós poderemos vencer. E Cristo venceu a tentação dizendo: adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestará culto. Ou seja, Cristo colocou Deus no centro. Contra a tentação que nos leva a querer poder, só existe um remédio, só existe uma saída: colocar Deus no centro da nossa vida e dizermos: a Ele o poder, a Ele a glória, a Ele a força, a nós a humildade. Ao Senhor compete guiar e governar a nossa vida, a nós, pelo contrário, compete sermos por Ele conduzidos, guiados. Um dos salmos diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja dada a glória. Somente assim vencemos o diabo, colocando Cristo no centro da nossa vida e deixando que Ele seja o Senhor da nossa existência. Que não sejamos nós os senhores, os donos da nossa existência, os guias da nossa existência, mas que seja Ele que nos conduza e nos leve para o reino do seu Filho. Amados irmãos, queridos catequistas, hoje no primeiro domingo da Quaresma, nós devemos aprender com Cristo como vencer as tentações. Tentações diárias, tentações constantes, mas tentações que nos farão fortes. Não queiramos viver uma vida sem tentação. Ela seria uma vida sem propósitos. Queiramos sim, através da tentação, que é um motivo para lutarmos por Cristo, queiramos viver para Ele. Por fim, me dirijo mais uma vez aos catequistas. Hoje, a paróquia de São José Operário confia a vocês uma missão. A missão mais bela, a missão mais profunda. Se no mundo uma das missões mais belas e mais nobres é a missão do professor, é a missão de ensinar os outros, de transferir conhecimento, na igreja, uma das missões mais belas, mais importantes, mais fundamentais, é a missão do catequista. Porque é através dela que uma nova geração receberá a mensagem de Cristo e estará pronta para, no futuro, também essa geração, passar à geração subsequente a mensagem do Evangelho. E assim, uma geração transmite à outra, até o fim do mundo, a palavra de Deus. Vocês não estão sozinhos. Toda a paróquia reza por vocês, catequistas. Toda a paróquia confia na boa vontade de vocês, confia na abertura do coração de vocês, mas, sobretudo, toda a paróquia espera, e espera muito de vocês. Espera de cada catequese dada, espera de cada semente lançada no coração das crianças. Nós vivemos um tempo onde as crianças não são mais catequizadas em casa, onde não mais é papai e mamãe que ensina os primeiros caminhos da fé, as orações, os mandamentos, a beleza da fé. Por isso a igreja espera muito mais de vocês hoje do que esperava há 20, 30, 50 anos. Porque hoje, talvez vocês sejam a única pessoa que vão falar de Deus para aquelas crianças. Porque talvez vocês hoje são as únicas pessoas que vão indicar um caminho que os levará ao céu. Um caminho
onde todo mundo indica ao contrário, vocês lutarão e remarão contra a corrente, indicando o reino dos céus. Que Nossa Senhora, ela que ensinou o menino Jesus os primórdios da fé bíblica, embora ele fosse Deus, ele quis ser criança, ele deixou-se ensinar por sua mãe, que ela os ajude a também viverem esta missão na igreja, de ensinar. E para concluir, tem uma palavra nas Sagradas Escrituras muito forte, que eu gostaria que vocês, catequistas, levassem durante todo o ano para vocês. A passagem diz o seguinte: se alguém ensinar os mandamentos de Deus a uma pessoa, quem ensinar os mandamentos brilhará no céu como as estrelas do firmamento. Não esperem recompensa neste mundo. Não espere uma medalha no fim do ano da paróquia de São José Operário. Seria muito pouco. Esperem brilhar no céu como as estrelas do firmamento, porque é o próprio Deus que vos recompensará por tanto caminho feito, por tanto amor compartilhado. Amém. De pé, professemos.